Eu quero uma vez mais, eu não posso deixar de agradecer o convite da Casa Espírita, da Casa do Caminho, através da Roseli. E que possamos refletir um pouco mais através das orientações benditas que nos chegam da espiritualidade maior. Que nós possamos buscar refletir e entender que no estado evolutivo a que vamos nos colocando, o sentido da prece deve ser o sentido da incorporação, da compreensão da caridade. E que possamos converter o corpo que nos foi confiado em instrumento de trabalho para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento íntimo e o desenvolvimento íntimo crescimento de nosso semelhante. E desta feita, ofertando o crescimento e desenvolvimento das sociedades a que estamos inseridos. Refletindo quanto à proposta de compreender, dentro do salto evolutivo a que vamos construindo, que vamos alcançando, que vamos desenvolvendo em nossas existências, alcançamos uma fase a que chamamos de fase hominal, que permite termos um pensamento linear, um pensamento organizado. E este pensamento organizado permite transformar desafios em oportunidades, que permite, desta feita, entender o poder do pensamento na educação de nós como espíritos imorredouros que somos. Desenvolvemos a capacidade de um pensamento linear organizado e devemos aprender e entender o que significa este pensamento linear organizado como faculdade que permite transformar, que permite nos colocarmos frente a desafios diuturnamente que vão se constituindo em oportunidades de crescimento, de desenvolvimento para o nosso progresso e o progresso do nosso semelhante. Eu gostaria de refletir partindo de um ponto citado por André Luiz e que foi citado pela doutora Marlene Nobre. André Luiz nos diz que pensar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência a que é manifesta. Então, aquela criatura que constrói um pensamento, que produz, coloca em movimento este pensamento, ele é responsável. E André Luiz cita que vida e movimento se vinculam em princípios de permuta. É indispensável analisar, portanto, aquilo que estamos a dar na relação com a vida, a fim de ajuizar aquilo que recebemos e que devemos receber. Aquilo que recebemos da vida é reflexo daquilo que estamos dando, daquilo que estamos ofertando, a partir do momento em que somos responsáveis pelos pensamentos que estamos a criar e dar forma. Emmanuel cita que a mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando raios. E são esses raios ou radiações mentais a fonte de treva ou luz, felicidade ou desventura. Então nós vamos criar em torno de nós estados perturbadores que vão ocasionar processos enfermiços de adoecimento, ou vamos criar estados ígidos de saúde edificante que podem nos arrebatar aos pródromos mais desenvolvidos
da dinâmica do desenvolvimento da criatura humana. Esta dinâmica em que vamos criando esses estados mentais dependem unicamente de nós. Daí a importância de entendermos o que é o processo de autoeducação. André Luiz vai nos ofertando algumas reflexões de maneira muito profunda para entendermos sobre isso. E vai contribuir de maneira muito ajustada com as orientações do insigne codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Kardec, em A Gênese, vai nos dizer que o pensamento se reflete no envoltório perispiritual, como num espelho, ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores de ar. Ele ainda toma um corpo e, de certo modo, ele aí toma corpo e, de certo modo, se fotografa. Então, ele ganha corpo, ele se fotografa nesse corpo semimaterial, no corpo perispiritual. E aí Kardec diz, se o homem, por exemplo, tiver a ideia de matar outro, por impossível que esteja o seu corpo material, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto de subtrair a vida de uma outra pessoa, de uma outra criatura humana. Então Kardec nos relata que aquele que pensa, aquele que planeja é muito mais responsável do que aquele que pode, em algumas circunstâncias, subtrair a vida de alguém sem intenção de cometer este ato. Então a intenção, esse ato que coloca as nossas criações mentais em movimento, que dão forma, que dão colorido e que ganha plasticidade, que ganha vida, é muito mais responsável. Daí a necessidade, uma vez mais, de estarmos buscando entender o que é este ato que é de pensar. Eu costumo dizer que nós pensamos, mas ainda não sabemos pensar. E devemos nos debruçar no nosso processo de educação mental. André Luiz, ainda citado pela doutora Marlene Nobre, vai nos dizer que a matéria mental é o instrumento sútil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor. E vai nos orientando que, à medida em que cria seus próprios estados de mentação indutiva, atrai para si os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou infelicidade. E André Luiz vai, ao citar esta dinâmica, nos abrindo possibilidades de pensar estas situações. Eu recordo-me de uma experiência que eu me deparei quando participava da Mocidade Espírita na casa Adolfo Bezerra de Menezes. Ali, estando, um amigo espiritual se aproxima e me convida para olhar uma experiência da qual desejava que eu tivesse contato. Ele me desdobra parcialmente do corpo físico e eu me vejo na espiritualidade, eu me vejo numa região que ali estava uma pequena cidade, um pequeno vilarejo,
numa condição bastante sombria, obscura, com pouquíssima luminosidade. Ele então pede para que eu prestasse atenção no que estaria a produzir. Ele cria na atmosfera daquele ambiente, ele projeta um pequeno filete de luz que corta a atmosfera daquele ambiente. Ele pede então para que eu direcionasse o meu campo de visão para aquele filete de luz. E eu confesso que me assustei, porque percebi naquele filete de luz que se projetava naquela ambiência obscura, minúsculos corpúsculos que se movimentavam à semelhança de vermes. E eu ali pergunto do que se tratava. Vamos tentar imaginar. Era como que, imagine um determinado corpo que perde a vida, que não tendo mais vida biológica, começa a se desagregar. E as moscas depositam seus ovos e ali eles vão se desenvolvendo e se transformando em lavas, que vão se alimentando daquele corpo em decomposição. Era como que aquelas lavas, era uma quantidade enorme que estava ali, presente na atmosfera daquele ambiente, que era possível se perceber quando projetado aquele filete de luz. Relata-me então que tratava-se das criações mentais daquela população de espíritos que vivia naquele ambiente. Aquele estado de desequilíbrio gerava uma mentação indutiva que então desenvolvia esses agentes patógenos que ficavam saturados naquele ambiente, levando a processos de adoecimento. Nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo que muitas das nossas doenças, das nossas enfermidades, se constituem da maneira adoecida como nos relacionando, criando as diversas formas de mentação, de indutância mental, dessa mentação indutiva que a André Luiz relata, e podendo criar dessa maneira esses agentes que podem ser patógenos, levando a estados de adoecimento, ou podem ser ígidos, levando a estados de saúde, de fortalecimento. Vamos então refletindo que toda partícula da corrente mental nasce das emoções e dos desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar. Começamos a dar pequenos passos no rumo da compreensão dessa realidade ainda subatômica, que se desloca produzindo radiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais de cada emissor. Então nós vamos entendendo que nós, espíritos encarnados, vamos criando em torno de nós partículas de uma corrente mental que é investida, que se desenvolve, que se constrói a partir dos nossos estados emocionais e que vão sendo saturados nesse campo que vamos desenvolvendo, criando estados, uma ambiência mental em torno de nós que se irradia em todas as direções. Hoje temos estudos que essa criação mental pode alcançar em torno de 7
a 8 metros de distância em 360 graus e que são sustentadas frente à frequência, à indução das frequências cardíacas que vamos produzindo. Nosso pulso cardíaco pode sustentar, projetando os nossos estados emocionais nessa corrente mental, nesse campo mental que criamos em torno de nós, e que é possível que aquele que, se vinculando a esse campo mental, é capaz de sentir. Por isto que nós vamos ver pessoas dizendo que, ao se aproximar de alguém, diz: não sei porquê, mas eu acho que tal pessoa não está bem. Eu acho que ela deve estar com algum problema. Como é que você sabe? Ela não falou nada. Eu não sei, eu senti. Sim, realmente sentiu, porque ela assimilou o campo mental, esta indutância mental que gera esse campo em torno da pessoa que está o produzindo. Nós vamos então, diante destas realidades, diante destes movimento destas dinâmicas que vamos construindo em torno de nós mesmos, percebendo que construímos em torno de nós, projetamos em torno de nós, segundo as orientações de André Luiz, que vão corroborar com as orientações, com os estudos desenvolvidos por Allan Kardec na codificação da doutrina espírita e que estão ali presentes em A Gênese, que desenvolvemos um halo vital e que cada criatura humana desenvolve, e esse halo permanece tecido nas correntes atômicas sutis dos pensamentos, e que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos quais princípios da mecânica ondulatória que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Então nós vamos estar ouvindo, nós vamos ver pessoas comentando que percebem no entorno da pessoa um halo que tem uma determinada coloração. Então nós temos que ter aqui um cuidado com algumas expressões quando se falam de estudos de cromoterapia que vão fazer tratamentos através das cores. Temos que ter um grande cuidado, porque não é a cor que vai curar uma pessoa. O que nós temos que entender é que uma corrente que produzimos, uma frequência de um campo mentomagnético, estamos falando aqui da mente, tá? Estando numa determinada frequência, esta frequência naturalmente libera uma determinada coloração. Eu me recordo de um final de ano, onde o departamento social do Centro Espírita Bezerra de Menezes, realizando uma atividade beneficente em favor das famílias carentes que são assistidas por esta instituição, ali naquele final de ano estava havendo um evento em que se comemorava, né, aquela data natalina, e neste evento estava se presenteando, iria se presentear aquelas crianças que estão inseridas nos grupos, nas famílias assistidas pela instituição. Eu estava dormindo e
algumas horas antes, eu sinto uma energia muito intensa que me envolveu e me fez vibrar de uma forma que eu não sei explicar, não sei dizer em palavras como foi. E aquela vibração me tocou de tal maneira que eu desprendido do corpo, vejo à minha frente a imagem do Dr. Bezerra de Menezes e em torno do seu corpo perispiritual havia uma luminescência de cor azulácea, um azul muito sutil. E ele, de maneira muito serena, dizia: meu filho, levanta, estamos breve a iniciar, né, o trabalho de auxílio àquelas famílias. Levanta e vem para o trabalho. E aquela vibração serena, suave, me desperta, me alertando para aquele compromisso que eu havia assumido. Então eu levanto e vou para aquela instituição do qual eu me sinto pertencente e ali contribuir naquele trabalho de auxílio em favor daquelas famílias. Então nós vamos percebendo, nós vamos entendendo que a espiritualidade amiga não cria distâncias. Eles estão junto a nós. O que define a proximidade é a ligação das nossas criações mentais. Então, aquilo que eu penso estabelece uma corrente indutória mental que me vincula, que me aproxima de espíritos que estão desejosos de servir, de amparar e de nos impulsionar ao crescimento, ou que podemos criar um campo vibratório que vai ainda desestruturante, com emoções desestruturantes, e que vai nos vincular a espíritos que estão em condição semelhante ou ainda mais inferiorizada, nos envolvendo em estados de perturbação, de dor e de sofrimento. A maneira como nós vamos nos vincular a esses estados mentais dependem exclusivamente de como estamos produzindo e criando os nossos pensamentos e como estamos investindo esses pensamentos de um teor emocional. Então, quais são as emoções que estamos criando por hábito? Quais são as emoções que estamos sustentando e criando ali uma habituação? Vamos ter que olhar, vamos ter que refletir e pensar sobre esta realidade. André Luiz ainda diz que por essa couraça vibratória, esse campo vibratório que criamos em torno de nós, nessa carapaça fluídica em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade, como atributo dos homens encarnados e que vão se corresponder com os homens liberados do corpo físico. Então, nós vamos entendendo que quando desenvolvemos a capacidade desse pensamento linear, que vai sendo investido dos nossos estados emocionais e que vão definindo, né, este ninho ideal, que é um padrão fluídico que estabelecemos em torno de nós, que vai nos permitindo, como foi dito anteriormente, nos vincular àqueles que estão
desencarnados e que vão estabelecer sintonia para conosco. A dimensão mediúnica se dá nesse processo. Quando nós alcançamos, quando granjeamos a capacidade de um pensamento linear, organizado, fomos capazes de construir, então, desta feita, hábitos mentais que vão se sustentando e, com isso, estabelecendo sintonias mentomagnéticas que vão nos ligar àqueles nossos irmãos que estão libertos do corpo físico. Então, devemos entender, devemos refletir que o nosso processo de educação dar-se-á à medida que entendemos a realidade do que é esta faculdade pensamento. E um dos grandes atributos para esta autoeducação é entender o sentido profundo e verdadeiro da prece. Quando nos colocamos em ligação íntima com nós mesmos, num estado de prece que modifica o nosso campo mental, estabelecendo induções mentomagnéticas que se projetam em direção às esferas mais superiores, vamos assimilando as irradiações promanadas dessas esferas mais superiores, desses espíritos amigos que querem ver o nosso crescimento, nos envolvendo, nos saturando dessas vibrações mais desenvoltas, mais elaboradas, mais sutis, despertando-nos para a busca da sustentação desta realidade, mudando desta feita os nossos padrões vibratórios, nos impulsionando a sustentar os nossos pensamentos em dimensões mais evolutivas. Então, à medida que vamos entendendo a profundidade deste evangelho sublime que Jesus nos confiou, vamos granjeando os recursos sublimes e transformadores para a transformação da nossa mente, do nosso pensamento, e assim sendo, vivenciando os desafios que nos são confiados, transformando-os em oportunidades de crescimento, de evolução. Que possamos compreender e entender esta mensagem, esta fala muito profunda de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que possamos entender a profundidade destas palavras e sintonizar os nossos pensamentos às orientações sublimes do Evangelho do Cristo, sustentando as nossas induções mentais em torno dessas dimensões mais sublimes, educando-nos para realidades maiores. Que Jesus possa nos envolver, possa nos amparar e nos conduzir para a nossa transformação ético-moral. Que assim seja. Graças a Deus.